Franklin Richards, o mais novo nome do CM que tá deixando aí todo mundo curioso. E eu digo pra você, não é pra menos, já que tudo indica que ele vai ser a chave pros próximos filmes da Marvel. Ele apareceu agora oficialmente no novo Quarteto Fantástico, e como a gente já sabe, ele é filho da Sue Storm e também do Reed Richards. E sim, cara, ele é absurdamente poderoso. E eu ainda digo pra vocês, calma, que isso é só o começo. O que esse personagem representa vai muito além, mas muito além disso. Vem comigo conhecer a história desse bebezinho fantástico. Bora pro vídeo. Fala galera, Giovanni aqui e você está no cinema, sofá. Cara, você tá vendo esse bebê fofinho aí na tela que o editor deixou pra vocês? Pois é, muito bonitinho, né? Só que nas horas vagas ele é um mutante acima do nível ômega. É isso mesmo, acima do nível ômega. E o que isso significa, né? Simplesmente que a gente está vendo nascer um dos mutantes, ou o mutante mais poderoso que já existiu. E pra gente entender e saber o que podemos esperar desse personagem no CM, a gente vai precisar conhecer a sua história. Galera, vamos lá. Seu nome foi em homenagem a Franklin Storm, o pai do Johnny e da Sue, e também ao Coisa, tá? O Benjamin J. Green, o melhor amigo do Reed. O nascimento do Franklin, como vocês podem imaginar, não foi nada comum e nem tinha como ser, né? Vamos falar a verdade. Filho do Senhor Fantástico, a Mulher Invisível, ele já chegou ao mundo no meio de um caos, literalmente. Isso por conta da exposição da Sue aos raios cósmicos. Então, nisso, a gravidez dela ficou muito perigosa. O corpo dela não aguentava esses efeitos e os poderes do bebê, do Franklin, né, estavam já se manifestando antes mesmo dele nascer. Bem precoce ele, inclusive, se você for olhar. A única chance era um elemento raro chamado trítio de antimatéria, que só existia na zona negativa. Então o Quarteto Fantástico teve que encarar uma missão quase que suicida, enfrentando o vilão Aniquilador para conseguir esse tal elemento. E no final das contas, eles voltam a tempo, usam o trítio para conseguir estabilizar a Sue, e aí o bebê consegue nascer em segurança, tranquilo. Como o Franklin era filho de 2 super-heróis, você imagina que ele precisava de cuidados especiais, né? Principalmente quando os pais dele estavam salvando o mundo. Então, foi aí que o Quarteto Fantástico contratou uma babá. E quem ficou com essa missão foi ninguém menos que a Agatha Harkness, aquela lá da série da Disney, sabe? A bruxa poderosa que apareceu primeiro nos quadrinhos como a babá do garotinho. E apesar da aparência de uma senhorinha inofensiva, a Agatha era super enigmática e dominava magia pesada, rapaziada. Ela cuidava do Franklin e de vez em quando até ajudava ele a entender seus próprios poderes, sempre protegendo o garoto de ameaças que nem o Quarteto Fantástico conseguia prever, pra vocês terem uma ideia. E desde que o Franklin estava na barriga da Sue Storm, esse jovenzinho mancebo, ele tinha potencial demais, cara, muito complicado. Ele conseguiu usar um pouco do seu potencial, como por exemplo, manipular os objetos ao seu redor com as habilidades da Sue. Mas seus poderes eles não vieram tudo de uma vez, importante destacar aqui. Eles estavam aparecendo aos poucos. E com todo esse potencial, claro que ele ia começar a chamar a atenção dos vilões. O primeiro a notar isso foi o Aniquilador, justamente ele, que resolveu montar uma máquina para libertar todos os seus poderes de uma vez. E então o Reed Richards, com medo de que seu filho pudesse destruir o planeta, né, acabou colocando ele em coma, rapaziada. É isso mesmo. E alguns meses depois, o vilão, o Ultron, ele ataca o Quarteto Fantástico e é nesse momento que o Franklin acorda do coma e aí ele libera toda a sua energia psicônica, vamos dizer assim, que tinha acumulado dentro dele e aí ele conseguiu derrotar o Ultron dessa forma. Só que a jornada do Franklin para controlar seus poderes estava só começando. Ele sabia que não tinha maturidade para conseguir lidar com tudo aquilo, então ele criou algumas barreiras mentais dentro da própria cabeça para conseguir impedir que usasse todo esse poder de uma vez. Algum tempo depois aparece a ilustre presença, Nathaniel Richards. Cara, quem é fã mais hardcore dos quadrinhos sabe muito bem quem é. Ele funciona mais como um anti-herói do que um vilão. Ele é nada mais, nada menos que o pai do Reed Richards, ou seja, o vozão, rapaziada, o vô do Franklin. Acontece que o Nathaniel ele ficou impressionado e preocupado também com os poderes do Franklin, porque ele acreditava que se ele continuasse naquela época, a linha do tempo poderia ser destruída. Então ele pegou o Franklin, levou ele para o futuro, onde ele conseguiu lá aprender a controlar melhor os seus poderes. Mesmo sem ter chegado ao seu poder máximo, ele conseguiu e se transformou num grande guerreiro. Quando ele já era adolescente, o Franklin, ele passou a usar o nome agora de Psylord e decidiu voltar para o seu tempo.
Lá ele criou um grupo de heróis chamado de Força Fantástica, que tinha como missão proteger a humanidade, mas depois de um tempo, o agora Psylord, né, desapareceu misteriosamente da linha do tempo, ele sumiu. Sumiu? E de repente o Franklin voltou a ser uma criança. O Nathaniel explica que isso aconteceu por causa de um vilão chamado Hyper Storm, que agora talvez vai deixar um pouco doido essa história. Esse Hyper Storm era o filho do próprio Franklin com a Rachel Summers. Pois é, a filha do Jean Grey com um Ciclope em uma realidade alternativa. Visita inesperada. Galera, quando o vilão Massacre tentou dominar a Terra, ele sequestrou o Franklin para usar os seus poderes e alterar a realidade. Nisso, vários heróis se juntaram para enfrentar esse vilão, só que muitos desses heróis, incluindo o Quarteto Fantástico, desapareceram, sumiram e foram dados como mortos. Só que na verdade o que rolou? O Franklin, inconscientemente, ele tinha usado seus poderes para salvar todo mundo. Ele criou um universo de bolso, só para você ter uma ideia. Uma realidade alternativa onde os heróis viviam sem lembrar de nada do que aconteceu. Nada, vai lá de boa. E mais tarde, um ser cósmico chamado Ashema contou a verdade pro Franklin e ajudou ele a consertar essa situação, inclusive. E depois que a família do Quarteto Fantástico se reuniu de novo, eles receberam uma visita que abalaria geral, irmão, mas geral, vocês vão entender. A chegada de uma jovem que se autodenominava como Valéria Von Doom, que dizia ser filha da Sue com o Dr. Destino, vindo de uma linha do tempo alternativa. Ser corno ou não ser? Puta, Reed Richards, irmão, é Gaia. Só que assim, ainda bem que ela apareceu, porque ao mesmo tempo chegou um vilão ali super velho, embaçado, que é o Abraxas. Uma ameaça cósmica esse cara aqui. O Abraxas, ele estava, cara, apagando todas as versões do Galactus em várias realidades. E parecia ali que ninguém conseguia vencer ele mais. Foi aí que a Valéria ela mostrou o quanto ela era inteligente e também muito forte. Mesmo com toda essa confusão sobre a sua origem, ela conseguiu provar ali que ela era extremamente útil junto com Franklin Richards. Eles bolaram um plano, os dois usaram seus poderes para trazer Galactus de volta, porque só ele naquele momento seria forte o bastante para conseguir enfrentar o Abraxas de igual para igual, e o plano deu certo. O Galactus venceu, salvando o multiverso inteiro. E quando tudo voltou ao normal, o Franklin estava esgotado, ele tinha gastado quase toda a sua energia nessa batalha, e aí com o restinho de poder que ele tinha, ele fez algo impensável, cara. Ele mandou a Valéria Von Doom para o útero da Sue, fazendo com que ela nascesse de verdade no universo principal como Valéria Richards, filha biológica do casal fantástico e a irmã dele, cara. Olha o nível desse maluco. A incursão. Galera, vamos lá. Anos depois, uma catástrofe estava prestes a acontecer. Aqui era o seguinte, o multiverso estava perto de colapsar por conta das incursões, que são quando realidades diferentes começam a se colidir, sabe? E para tentar salvar o que dava, os ditos gênios da Terra 66, mais conhecido como os Illuminatis, criaram um plano, que era basicamente usar os poderes do Franklin para criar um novo universo de bolsa, assim como ele fez anteriormente, que eu falei para vocês, e aí proteger as pessoas. Só que aqui o Frank não conseguiu fazer isso. Então o Reed Richards, ele teve que bolar um plano B, e aí ele reuniu o máximo possível de pessoas, partiu com elas na balsa da vida da Fundação Futuro, só que quando a incursão atingiu a nave, muita gente morreu, inclusive a família do Reed. E aí, cara, o Reed ele só sobreviveu porque ele estava numa outra seção da nave. E aí ele acabou sendo transportado junto com alguns heróis para o mundo bélico, que é um planeta criado pelo Dr. Destino com os restos do multiverso. Mas agora você deve estar me perguntando, e o Franklin Richards? Cadê o menino? Morreu? Cara, a resposta é muito mais complexa que um sim ou não, porque na verdade é assim. Vê se você me entende. Os poderes deles são tão insanos, tão conectados com a própria realidade, que mesmo com o multiverso entrando em colapso, ele continuou existindo. O Franklin, ele transcendeu a destruição. Então ele, de alguma forma, quase que instintiva, ele foi parar no mesmo lugar que o Reed Richards, o pai dele, lá no mundo bélico. E aí, voltando para o Reed Richards e os sobreviventes da Balsa da Vida, eles eventualmente se depararam com a realidade de que o Dr. Destino havia se tornado o Deus Imperador Destino. E esse arco aqui, galera, do Deus Imperador Destino, ele acaba com os heróis destruindo o Dr. Destino. O Homem Molecular, ele restaura apenas o universo da Terra 66, só que ele também decide passar as habilidades dos Beyonders para o Reed, que com esses poderes agora gigantescos, né, o Reed ele fica praticamente onipotente, onisciente, e agora ele consegue, com a ajuda do Franklin Richards, reconstruir o multiverso inteiro. E eles não só recriaram o universo principal da Marvel, tá, a Terra 66, mas também criaram várias outras realidades novas,
formando o que a gente chama de oitavo cosmos. E no meio disso tudo, o Reed ele ainda consegue restaurar a sua família, a Sue e a Valéria. E depois que ele voltou lá para sua realidade, o Franklin começou agora a enfrentar um novo problema, que era de novo os poderes dele, só que agora estavam enfraquecidos. E aí o Reed junto com ele estava tentando achar uma solução, só que ele não conseguia, e isso fez que o Franklin desconfiasse que o próprio pai queria que ele perdesse seus poderes de vez. E foi nessa época que a Krakoa virou a nova nação dos mutantes. Nisso o professor Xavier fazia de tudo lá para convencer o Franklin a morar lá, né? Pô, Franklin, no meu instituto, melhor coisa para ele. Mesmo sem gostarem muito da ideia, a Sue e o Reed deixaram o filho visitar a ilha de vez em quando, para aprender mais sobre a cultura mutante. Com o tempo, Franklin perdeu completamente os seus poderes e ele não conseguiu mais acessar Krakoa. Foi ali que o Xavier ele revelou uma descoberta. Na visão dele, o Franklin nunca teria sido um mutante de verdade. Segundo ele, os poderes do garotinho, do Franklin, só tinham mudado seu corpo de forma tão profunda que pareciam mutações, só que não eram. Com isso, o Franklin perdeu seu lugar entre os mutantes, só que, cara, a realidade ela é outra. O carecão estava errado. Mais uma vez, o Franklin tinha criado, na verdade, bloqueios mentais, tão fortes que nem ele mesmo sabia que ainda era um mutante. Agora ele só consegue lembrar e usar os seus poderes uma única vez por ano. Galera, eles tinham que dar um jeito de nerfar o Franklin Richards. Você viu como esse cara ele é absurdo? Não ia ter como. Então, eles tinham que dar um jeito. E esse foi o jeito que eles encontraram. Pois é, galera, e mesmo com tudo isso, a sensação que fica é que a gente ainda viu só a pontinha do iceberg, né? O Franklin Richards, ele não é só um dos personagens mais poderosos da Marvel, não é só isso não, cara. Pra mim ele é um divisor de águas. E se o CM souber trabalhar esse maluco, usar tudo que ele representa, a próxima fase, tem tudo pra ser assim, épico, insano. Agora me conta aí, você acha que o Franklin vai ser o herói que vai salvar tudo? Ou que ele vai ser um problema e que vai destruir o multiverso de vez? Nós vamos fazer um vídeo, inclusive, falando sobre o futuro do CM, o que a gente pode esperar, do que vem por aí. Então já aviso aí vocês, não esquece de se inscrever no canal, deixar aquele likezão, ativar o sininho, que assim você não perde nada por aqui. Deixa aqui nos comentários o que você acha. E se você ficou comigo até agora, eu agradeço demais. Até a próxima. Fui!